Depois de passar o Natal longe do seu digníssimo esposo, Michele Bolsonaro perde na justiça para Érica Hilton. O Supremo Tribunal Federal arquivou uma queixa-crime da Michele Bolsonaro contra a deputada federal Érica Hilton. Michele acusa Érica de calúnia e difamação. Na época, a Érica Hilton criticou o fato da Michele Bolsonaro ser homenageada pela Prefeitura de São Paulo, ganhar o título de cidadã honorária. E aí a Érica Hilton falou o seguinte, abre aspas, não dá nem para homenagear Michele Bolsonaro por nunca ter sumido com o cachorro de outra família, porque literalmente até isso ela já fez. Essa afirmação da Érica diz respeito a um fato dela, da Michele, ter uma vez encontrado um cachorro, adotado um cachorro e depois apareceu o dono desse cachorro. Lembrando que o casal cristão conservador, referência para a igreja conservadora brasileira, passaram o Natal, o feriado de Natal, longe um do outro. Bolsonaro passou o Natal em Brasília e Michele passou o Natal em Alagoas, acompanhada do seu melhor amigo, o maquiador. Ambos estavam hospedados numa pousada que é de propriedade do ex-ministro do Turismo, o Gilson Machado. Ah, fala a verdade, gente. É meio estranho, né? Um casal tão unido como esse passar uma data tão importante como essa longe um do outro. Será que tem mato nesse coelho? Economize o seu tempo e acompanhe agora o resumo das principais notícias de hoje. A deputada federal Carla Zambelli gastou R$ 3.800 da verba parlamentar para viagem a um ponto turístico do Mato Grosso do Sul, na cidade de Bonito. Que bonito, hein, Carla Zambelli? Gastando dinheiro público para passeio particular, hein? Segundo o levantamento do Estadão, ela fez uma viagem em julho desse ano de 2024. Nessa viagem foi incluso trilhas e atividades ecológicas e turísticas exatamente na cidade de Bonito. Ela disse que estava na cidade para participar de um evento político partidário em um sítio e era um evento de uma igreja evangélica. Detalhe, esse suposto evento ocorreu na mesma semana do aniversário dela e em plena alta temporada de turismo nessa cidade. E mais um detalhe, Carla Zambelli não postou nenhuma foto desse suposto evento político partidário exatamente nessa data. Quem também supostamente faturou de verba pública este ano foi o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Eles liberaram uma verba de auxílio ceia natalina no valor de R$ 10.000 para todos os juízes e desembargadores e servidores do tribunal. O Conselho Nacional de Justiça proibiu e eles, de maneira afrontosa, mantiveram o pagamento e já receberam. E o Conselho Nacional de Justiça não descarta a possibilidade de reaver esse dinheiro descontando da folha de pagamento nos salários deles. Será que dá alguma coisa, minha gente? Você sabe que esse pessoal do Poder Judiciário, não todos, mas uma parcela considerável, são altamente corporativistas. Todos eles se protegem. E a única punição máxima que um juiz no Brasil pode ter é uma aposentadoria. É um escárnio. Por falar em escárnio, o Conselho Nacional de Justiça irá investigar um jantar oferecido pelo velho da Havan, Luciano Hang, aos juízes e desembargadores do também Tribunal de Justiça, só que de Santa Catarina. E é óbvio, meus amigos, que é totalmente imprudente juízes e desembargadores que possuem causas a julgar do velho da Havan participar de um jantar oferecido por ele. Qual é a moral que um juiz, um desembargador desse vai ter para julgar o Luciano Hang depois disso? A impressão que a gente tem, vendo isso, é que eles estão mais nem aí para disfarçar nada. E a gente sabe, é outra coisa que infelizmente não vai dar em nada. E o imperador do Japão, Arthur Lira, convocou uma reunião com os líderes da Câmara em pleno recesso do Congresso, uma reunião virtual para debater o bloqueio das emendas de mais de 4 bilhões de reais que o superministro Flávio Dino fez na semana passada. Aliás, semana passada não, essa semana. A gente está com a impressão que hoje é segunda, né? Devido ao feriado. Você também ficou com essa impressão? Resumindo, meus amigos, essa reunião é só para eles montar uma estratégia para tentar retaliar o STF. Mas não vai dar em nada, porque quem tem a última palavra
é a Suprema Corte. E se não havia nada de errado nessas emendas, é simples, é só eles mostrarem as atas das reuniões dessas comissões e para onde essas verbas iriam. O governo Lula disse que não vai recorrer dessa decisão do Flávio Dino, diz que está tudo bem e vai cumprir, e é o mínimo que a gente espera. Imagina só, o governo Lula e agora querer comprar briga com o STF para defender logo quem? O Arthur Lira? Jamais, jamais. Atenção, galera de São Paulo que votou para prefeito no Ricardo Nunes, a partir de janeiro do ano que vem, a passagem do transporte público irá para o valor de R$ 5,20, tá? Faz o R e você também. Minha gente, mais um caso deplorável da Polícia Militar de São Paulo que atirou a queima-roupa num rapaz que estava filmando uma ação policial. Estava vendo um bloqueio na rua, teve uma confusão, chamaram a polícia chegou lá, desbloqueando a rua, houve confronto com as pessoas que estavam na rua, tá? E começaram a descer o cacetete. Um dos caras que estava filmando tentou se proteger do cacetete pela imagem que dá pra gente ver e tentou segurar o cacetete para não ser agredido enquanto ele estava filmando. A polícia diz na versão dela que ele tentou tirar a arma do policial e por isso que eles atiraram. Gente, pelo amor de Deus, esse povo não, esse PM não tem spray de pimenta, gás lacrimogênio, bala de borracha para poder controlar a multidão sem precisar utilizar arma de fogo. É por isso que os governadores bolsonaristas estão chateados com o decreto do Lula, que vai impedir esse tipo de ação. Porque a polícia só pode reagir com arma de fogo se o bandido que ela está enfrentando, e lembrando que esse rapaz a priori não é bandido, também estiver de arma de fogo, mas jamais usar uma arma de fogo para uma pessoa que está desarmada. Ainda em São Paulo, meus amigos, o secretário de Segurança, o Derrite, o responsável pela PM estar agindo dessa maneira junto com o Tarcísio, demitiu hoje pela terceira vez um policial que ficava com dinheiro apreendido do crime organizado e não depositava na conta da União. Essa é a polícia modelo do Brasil. Só que não. E só para concluir, a produtora de conteúdo audiovisual da extrema-direita Brasil Paralelo gastou mais de R$305 mil em anúncios nas redes sociais promovendo um documentário que descredibiliza a versão contada pela Maria da Penha. Eles querem convencer a população brasileira que a Maria da Penha não foi vítima de violência do ex-esposo dela e que o ex-esposo é que é a vítima. Aí a pergunta que não quer calar: por que a extrema-direita não gosta de mulher? Por que a extrema-direita tem tanta raiva de mulher, minha gente? Alguém, por favor, me responda. A mãe da jovem atingida por um tiro na cabeça pela PRF afirmou que os policiais não prestaram socorro à vítima. Olha só o relato dela. Eu chamei minha filha e ela tinha tomado um tiro na cabeça. Estava dentro do carro, cheia de sangue. Eu falei para o agente: tu matou a minha filha. Ele botou a mão na cabeça e bateu no chão igual um maluco. Ele viu a merda que ele fez. E eles não socorreram a Juliana. Eles não socorreram a Juliana. Eles não socorreram. Quem socorreu foi o carro. Foi um PM que passava lá pela rua. Quando eles começaram a atirar no carro, a gente imaginou que era bombinha, fogos. Na época de Natal, né? Foi só quando a gente viu o vidro quebrando que a gente viu que era tiro. Meus amigos, foram 30 tiros. Repito, 30 tiros. Que despreparo tão grande é esse da Polícia Rodoviária Federal? O Ministério Público Federal já iniciou um inquérito para investigar, solicitou à Polícia Federal todas as informações que ela já colheu acerca da perícia e dos depoimentos de todos os envolvidos, e os policiais, como você deve saber, foram afastados. O Ministério Público solicitou as imagens da via pública onde isso ocorreu para confirmar se de fato a PRF prestou ou não socorro às vítimas. E obviamente, de posse dessas imagens, será comprovado que ela não prestou esse socorro, segundo o relato da mãe, porque ela não teria a mínima necessidade de mentir sobre algo tão sério. O atual diretor da PRF informou que os agentes envolvidos, eles eram do setor administrativo e que estavam trabalhando de maneira externa devido à escala de final de ano. Porém, ele ressaltou que o fato deles serem do setor administrativo não justifica a baixa qualidade do profissionalismo deles ao cometer um erro tão grande e desproporcional desse, porque todos os agentes da PRF possuem a mesma formação, independente da área que eles estejam atuando no momento. O nome do diretor da PRF é o senhor Antônio Fernando de Oliveira e ele defendeu o novo decreto
instituído pelo governo Lula que limita o uso da força policial, o uso de armas policiais pela polícia em todo o território nacional. Abre aspas para ele. Acredito que o decreto do presidente é acertado para toda atividade policial. Sou defensor ferrenho da utilização de câmeras corporais porque elas defendem a atividade policial. Enquanto isso, governadores bolsonaristas estão lutando contra o novo decreto do presidente Lula e ameaçando recorrer ao STF contra esse decreto. O do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aquele que recentemente viralizou cantando numa missa, louvor, ele vai recorrer ao STF para tentar derrubar esse decreto. Como é que pode? O cara que se diz cristão está sendo contrário a uma medida que vai evitar a morte de inocentes praticada pela polícia. Já o governador do Goiás, que disse que acabou com o crime no estado dele, que é uma grande falácia, disse que esse decreto do Lula era um presente ao crime organizado. Eu repito, por que ele está tão preocupado com isso, já que ele disse que o Goiás virou uma Suíça e que ele acabou com o crime de lá. Já o governador do Distrito Federal, o Ibanez, aquele mesmo responsável por deixar que a sua PM permitisse que todos os golpistas do 8 de janeiro invadissem a sede dos três poderes e quebrasse tudo, disse que é uma invasão de poder do presidente Lula. Não citou nem o governo Lula, mas sim do presidente Lula. E disse que é uma pena o presidente Lula não saber o seu espaço. Crê num negócio desse, minha gente? A bancada da bala no Congresso também já está prometendo que quando voltar do recesso em fevereiro vão tentar derrubar esse decreto do presidente Lula. Enfim, toda a extrema-direita está trabalhando arduamente para tentar boicotar o governo Lula e fazer com que tudo que ele faça para melhorar a segurança pública do Brasil, eles vão lá e tentem impedir.